Eu quero tecer alguns comentários a respeito do pensamento de João Wesley, o John Wesley, sobre o ministério. Eu tomo aqui por base, eu não sou um profundo conhecedor desse assunto, eu tomo por base uma mensagem que ele pregou e eu confesso que eu estou ficando fã do Wesley por causa da simplicidade dele, da sinceridade e a verdade. E ele, até por causa disso, viu o trabalho dele crescer, o ministério dele prosperar. Mas o pensamento dele era muito simples. Inclusive, essa mensagem vem através do Dr. Moore, que escreveu um livro sobre a vida de Wesley. E ele critica esse pensamento que eu vou trazer aqui. Mas isto foi aos 86 anos de idade. 86 anos de idade. Ele morreu 2 anos depois. Até praticamente o final da vida ele pensava de um jeito. É possível que a partir das observações do Dr. Moore ele tenha mudado um pouco o pensamento, mas os seguidores dele mudaram completamente o pensamento. Mas a origem do pensamento ficou, e eu acho isso muito interessante. Ele está falando sobre o ministério cristão. E ele quer dizer que há pregadores leigos que não são sacerdotes nem diáconos. O João Wesley não era uma pessoa estudiosa de teologia. Ele era, como se auto-intitulava, o homem de um livro só, a Bíblia. Ele lia somente a Bíblia, ele não queria influências teológicas e por isso o pensamento dele foi assim muito puro e até ingênuo com relação a isto. Para começar, ele foi chamado por Deus em 1730 e começou a pregar. E o que ele pregava, ele não se tinha como pastor, como um obreiro especial da igreja. Ele era um pregador, chamado por Deus para pregar. E ele focaliza isto. O que ele estava construindo, depois ele chamou de uma sociedade metodista, era uma organização de pessoas que não eram ordenados pastores, não faziam batismo, não distribuíam a ceia, não faziam casamentos, ou seja, eles não celebravam essas ordenanças bíblicas. Ele era simplesmente um pregador leigo. E a finalidade da pregação dele, ele entendia como sendo exortar as pessoas a praticarem o que eles já sabiam. Na época dele, a igreja anglicana era muito forte, dominava a maior parte da Inglaterra, mas já havia na época dele congregacionais, presbiterianos e muito poucos batistas. Mas os puritanos também eram fortes, eram calvinistas também. E o Wesley via a vida das pessoas muito falha. A doutrina era boa e a prática era terrível em todas as igrejas. Ele disse então que não veio trazer nova doutrina, ele não veio trazer uma nova igreja. Até praticamente o final da vida dele, ele se intitulou um anglicano. Interessante, até o final da vida dele, ele se intitulou um anglicano. Ele não era de uma outra denominação chamada metodista. E ele pregando então atraiu muitos outros e o trabalho dele cresceu. Ele exigia muito pouco. Você quer ser sincero, obedecer a Deus e odiar o pecado, quer viver uma vida metódica, então venha comigo e vamos pregar isto. As pessoas não precisam de mais religião, de mais teologia, de mais doutrina. Elas precisam de prática, obedecer aquilo que elas já sabem. E começou a pregar. Na verdade, foi uma espécie de avivamento que aconteceu naquela época na Inglaterra. Aproximadamente na mesma época, nos Estados Unidos, o Finney, Charles Finney, um pastor presbiteriano, estava pregando
debaixo de muita unção, com muito poder de Deus, e trouxe um avivamento nos Estados Unidos. Na Inglaterra, nessa época, também houve um avivamento, e Wesley foi um dos principais agentes de Deus em trazer este avivamento. Ele, então, se dizia apenas um pregador. Ele não veio trazer nova doutrina, nova religião, criar denominação nenhuma. Ele veio pregar para que as pessoas praticassem aquilo que já sabiam do Evangelho. Ele pregava a Bíblia com muita simplicidade e as pessoas deveriam obedecer. Ele diz que não foi chamado para batizar ninguém, para dar a ceia, enfim, não foi chamado para fazer nada disso. Ele foi chamado simplesmente para pregar. E neste sermão, quando ele tinha 86 anos de idade, 2 anos antes de morrer, ele começa do princípio, desde Noé, falando da diferença que Deus fazia entre o sacerdócio e o ministério de profeta. Desde os tempos do Gênesis, antes do dilúvio, o sacerdote, em geral, era o primogênito da família. Mas muitas vezes ele falhava e Deus levantava um outro irmão mais novo. Ele, por exemplo, diz que não há registro na Bíblia de mensagens que o Arão, sacerdote, tenha pregado. Arão não foi chamado para pregar, ele foi chamado para oferecer sacrifícios a Deus, e a pregação era com o Moisés, que não era sacerdote. Interessante, Wesley tinha essa concepção na cabeça. O ofício de sacerdote era bem distinto de um ofício de profeta ou pregador. Ele tinha isso muito em mente. E o Esaú teria o direito de primogenitura a ser o sacerdote da família, mas ele rejeitou. Aí ele entra pelo Moisés adentro, que inovou tudo, e houve uma mudança. Na época de Moisés, ainda inicialmente, quando saíram do Egito, os sacerdotes eram os primogênitos que foram consagrados a Deus para serem sacerdotes. Esse sempre foi o plano de Deus, em cada família ter um sacerdote, que era o líder, o filho mais velho. Mas aquilo não deu certo e Deus mudou através de Moisés. Ao invés de primogênitos, os sacerdotes em cada família, esse projeto, ele lembra que Deus sempre quis, e na igreja cristã também, esse projeto. Mas isso mudou por falha das pessoas, por pecado dos homens. Esse projeto mudou e Deus escolheu uma tribo inteira, a tribo de Levi, para ser uma tribo sacerdotal. Mesmo assim, alguns eram sacerdotes e outros eram levitas. Ele se intitulava um pregador ou um profeta. O conceito que ele tinha de profeta era mais ou menos equivalente a pregador. Isto era a concepção dele. Havia os profetas na Bíblia, ordinários e os extraordinários. Os ordinários, aqueles que eram chamados para ser profetas e que viviam como profetas. Natanael, Isaías, Jeremias, ele cita alguns. E outros que eram extraordinários, como Amós. O Amós disse: eu não sou profeta, apenas Deus me deu uma palavra. Como aquele homem de Deus, não era um profeta. O profeta velho estava acomodado. Deus levantou um homem de Deus. Então, dentro dessa concepção, ele começou a chamar pessoas não para serem profissionais da religião, pastores e obreiros da religião, bispos. Na sua época já tinha muitos bispos. Ele pregou chamando pessoas para serem pregadores como ele. Vamos pregar apenas o Evangelho, a palavra de Deus, nós vamos sair por aí pregando. Aí ele coloca um precedente histórico que foi a conversão de Constantino, ele chama Constantino o Grande, que adotou ser cristão e despejou honrarias e prosperidade sobre os cristãos. E aí o ministério foi totalmente
alterado. Logo se tornou, João Wesley dizendo, logo se tornou comum para algum homem tomar a responsabilidade de toda a congregação, com o objetivo de se apoderar de todo o pagamento. Olha que coisa! O João Wesley, na Inglaterra, no século XVIII, nos anos 1700, já atribuía esse espírito religioso, atribuía a esse espírito religioso esse malefício de manipular dinheiro. E ele diz que isso começou desde o Constantino, que antes eram muitos pregadores, ninguém recebia salário, eles às vezes ajudavam mutuamente, mas nenhum recebia salário. A partir de Constantino, um homem só tomou o domínio, chamado bispo, tomou domínio sobre toda a igreja, inclusive principalmente sobre o dinheiro da igreja. E misturou as coisas. Um homem só tomou a si os ofícios de ser o sacerdote, o pastor e também o pregador. Ele era tudo na igreja. Ele diz que, infelizmente, esse espírito veio por todas as denominações, o catolicismo ficou impregnado disto, a igreja anglicana também, os presbiterianos também e por aí fora. Ele diz que, em geral, a maior parte das denominações se organizou dessa maneira, fazendo da religião um meio de arrecadar dinheiro e controlar dinheiro e ter poder. Mas ele diz que Deus chamou sempre alguns para uma vida monástica, para serem separados dessa religião organizada, para serem pregadores. E como o número de pessoas que se agregaram a ele, o João Wesley, esse número cresceu, ele fundou a Sociedade Metodista. E ele diz, para ser membro dessa Sociedade Metodista, você não precisa deixar a sua igreja lá. Você pode continuar indo lá. Aqui nós vamos praticar o Evangelho. Olha que interessante a concepção. E ele, de certa forma, tomou um pouco de influência dos Quakers, os puritanos. Ele diz, os Quakers creem na direção do Espírito Santo, não admitem sacramentos, interessante, não prestam juramentos, nem mesmo perante a justiça, não pegam em armas, nem admitem hierarquia eclesiástica. De certa forma, esse espírito ainda sobrevive e Deus levantando pessoas e grupos para abominarem a formalidade. Por exemplo, a congregação cristã no Brasil abomina qualquer ofício eclesiástico. Eles têm verdadeiro ódio da palavra pastor e dízimo também. É proibido falar nessa palavra lá. Mas eles criaram outras formalidades. O João Wesley, de certa forma, adotou isso também. Ele diz, para ser membro da nossa sociedade metodista, basta ter um desejo real de fugir da ira vindoura. Foi a única exigência que ele diz que já era dos Quakers e ele também tomou para si. E assim, ele criou essa sociedade metodista. A partir de 1744, ele fez a primeira reunião, a primeira conferência dos pregadores metodistas. E ele começou a ver que o trabalho tomava vulto, crescia, e eram pessoas que, como ele, estavam dispostas a viver uma vida santa para o Senhor e estimular os outros. Aí ele começa a dirigir uma palavra para os outros. E ele diz, olha, quando você se torna um metodista, você renuncia a toda a formalidade religiosa para ser um pregador do Evangelho, aquele que quer apenas viver o Evangelho e não receber, não se enriquecer com o Evangelho, nada disso. Bom, a sociedade metodista dele cresceu, se expandiu e não era
uma denominação. Quando ele tinha 86 anos de idade, portanto já 50 para 60 anos daquela pregação, ele diz: eu creio que Deus tem se agradado da minha vida nesses princípios e eu pretendo continuar dessa maneira. Eu abraço todas as doutrinas da Igreja da Inglaterra, Igreja Anglicana. Eu amo a sua liturgia. John Wesley falando: eu aprovo o seu plano de disciplina e apenas eu desejo que eles pratiquem o que eles pregam, o que eles creem. É interessante isso. E ele diz, por exemplo, eu sei que poucos clérigos das outras igrejas abrem suas portas para mim. Eles não querem a minha pregação. Por causa de restrições, eles não querem a minha pregação. Mas não importa, eu continuo amando a eles. E eu estou frequentemente pregando de improviso aquilo que Deus dá por causa das circunstâncias. Eu não tenho um discurso, uma pregação previamente enquadrada num catecismo doutrinário. Eu estou livre para pregar aquilo que a Bíblia me ensina, o que Deus me dá. E eu passo isso para os meus colaboradores. E nós vamos assistir culto nas igrejas deles. Nas igrejas, nós vamos assistir culto lá. Agora, na nossa conferência, nós vamos apenas tratar administrativamente de nossos assuntos aqui, designar os pregadores, onde é que eles vão pregar. E assim se desenvolveu a Sociedade Metodista até os 86 anos de idade dele. Quando ele fez 88, ele morreu. Mas eu não tenho essas informações se ainda durante a vida dele ou se depois apenas da morte dele é que virou uma outra denominação metodista. E ele pregava terrivelmente contra a separação. A igreja é uma só, nós temos que estar juntos e nós somos juntos no Senhor. Mas eu espero, diz ele, que vocês, que são chamados vulgarmente de metodistas, possam considerar seriamente o que eu digo. E particularmente vocês a quem eu tenho autorizado a chamar os pecadores ao arrependimento. Bom, ele já estava como que se despedindo, ele diz: vocês metodistas são um fenômeno novo na Terra, um corpo de pessoas que, não sendo seita ou facção, é amigo de todas as facções. Então, que os outros não fiquem bravos conosco. Nós não queremos o dinheiro de vocês, não queremos os interesses de vocês, nós queremos apenas ajudar. Nós não atacamos, não queremos os proventos, nós queremos amar e ajudar as pessoas a praticarem aquilo que sabem. Bom, esse pensamento metodista depois virou uma denominação e cresceu. Essa denominação se tornou a maior denominação individual dos Estados Unidos. O movimento metodista cresceu porque foi muito mais baseado na prática do que na teoria. O evangelho é muito mais prático do que teórico. Então fica aí esse testemunho a respeito da pregação do John Wesley sobre o ministério. De manhã, à tarde e à noite, o Web Rádio